receberá. Mas ontem nós tivemos um momento também muito bom com os jovens, muito bom. E todos de máscaras, né? E nós tivemos um momento ali de palavra, de oração, e nós meditamos com ele o Salmo de número 45, numa versão, numa linguagem mais jovial, que é uma Bíblia Plenitude que eu tenho para jovem, e nós também usamos o próprio texto de Marcos 8, que foi nos ministrado no domingo, pela vida da Márcia, né? Então, nós falávamos ali, a parte, o verso 27, e, se não me falha a memória, é isso mesmo, e o final do capítulo ali, pastor José Urbano Meneghelli, bom dia, Pai do Senhor, homem de Deus. E nós usávamos, uma coisa que eu enfatizei muito, porque quando Jesus chega ali, naquele povoado, naquela cidade, naquela comunidade, como queira chamar, né? E naquele arraial, algumas traduções falam arraial, quando Jesus chega ali, umas pessoas trazem o cego pedindo que ele o curasse. E a Bíblia diz que ele pega aquele cego pelas mãos e leva ele para fora do arraial, para fora do povoado. Ali tem dois sentidos, duas conotações que a gente pode exaulir dali, retirar dali. A primeira dela é que Jesus ele estava ali e dando início, né, à sua caminhada, e a gente vai ver, ele já tinha feito milagre da água transformada em vinho, na boda do casamento ali, em Caná da Galileia, e ele então, ele está querendo que os seus discípulos entendessem que ele era o Messias, que os profetas profetizaram. Só que ele não queria ser reconhecido pelo poder que estava sobre a vida dele, pelo milagre que ele podia fazer. Ele queria ser reconhecido à medida que os seus discípulos se relacionavam com ele, caminhavam com ele. Então, por isso, um dos primeiros motivos que ele pega aquele cego e tira para fora da comunidade ali, do arraial dele ali. Tira. E você vai ver que somente quando ele tira ele, isso aqui é só estou pregando, tá? Isso aqui é só algo que nós ministramos para os jovens ali ontem, na intercessão jovem. E ali ele tira ele para fora, cospe ao chão, faz o lodo, joga nos olhos dele. E coloca nos olhos, passa nos olhos dele e pergunta se ele estava enxergando. Tudo indica que aquele homem enxergava e perdeu a visão, porque ele fala, vejo homens, né, como árvores. Pai do Senhor, irmã Luda, seja bem-vinda, diaconisa Luda, esposa do Carlinho Beroli, Deus abençoe, amo vocês, tá? E aí o que acontece? Eu falava com a juventude isso, que Jesus ele quer ser reconhecido não pelo poder, pelos milagres que ele continua fazendo na nossa vida, mas ele quer que nós nos relacionamos com ele. Que a gente não seja atraído a ele simplesmente por aquilo que ele possa fazer, mas por aquilo que ele é e representa na nossa vida. Mas o fato que eu queria enfatizar para eles mesmo era a segunda vertente que dá ali no meu coração, que Jesus tira aquele homem do arraial, como ele fez outra hora para fazer promessa em Abraão. Ele tirou Abraão da sua zona de conforto, daquilo que limitava a visão dele, que era a sua tenda, e mandou ele sair, né, da sua tenda. Deus poderia fazer, eu estou aqui debaixo de um teto, Deus poderia me dar uma visão aqui, pode fazer sumir esse teto, ele tem poder para isso, mas tem momento que ele quer ver a atitude da gente. Então Jesus pega ele pelo braço e tira do arraial. Tirar do arraial, irmão, é tirar você daquele lamaçal de pecados, porque nitidamente era ali onde o homem vivia uma rotina
uma prática de mundanismo, e a missionária foi muito feliz, falou, prática mundana é o quê? É quando as coisas lá de fora ocupam o lugar que é somente de Deus, né? Quando de vez da minha vida tá músicas sacras, tá música mundana, de vez de eu estar procurando ler a palavra, eu estou colocando diante dos meus olhos coisas que a Bíblia recomenda que eu não coloque, coisas ilícitas diante dos meus olhos, né? Quando fala olhos, fala ouvido, boca, mão, então coisas que nos afastam, que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Então eu falava sobre isso, falei, irmãos, Deus já te tirou de um arraial. Pensa qual arraial que Deus te tirou. Eu sei qual arraial que Deus me tirou para operar o milagre que Ele queria operar na minha vida. Ele me tirou de um lamaçal de pecado, num arraial de pecado, de mentira, de coisas que ferem a palavra do Senhor. E o que me chama a atenção é que Ele tira ele para fora do arraial, faz o milagre de restaurar as vistas dele, e depois, no final do conto bíblico, ele vai dizer o seguinte, olha, vá para a sua casa, não entre novamente no arraial. Olha a orientação. Por que será que Cristo falou isso? Tinha algum significado para nós hoje. Qual arraial que Cristo já te tirou e que constantemente você está querendo voltar a se sujar nele? Porque quando ele prega o amor àquela mulher ali, pega no ato de adultério, ele pega e vira e fala o seguinte, olha irmãos, o seguinte, eles não te acusam, mas deixa eu te dizer, vá. Aí na hora que ela está indo, e não peques mais. Ontem eu falava sobre isso. Irmão, a vertente hoje, a grande vertente hoje, teológica, é visão de reino. É o que mais você ouve pregar, reino e caráter. Porque eles estão coligados. Não tem como eu falar de reino com caráter antigo. Para mim falar de reino, meu caráter tem que ser transformado. Tá certo? Então tem que esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir. Então o que acontece? Mas me preocupa as pregações sobre reino nesse momento. Por quê? Porque tem pessoas que cometem equívoco achando que ao pregar, ao falar de reino, você não se esbarra em certas coisas que são princípios que precisam ser cumprida a palavra do Senhor. Você vai ver que, se não me falha a memória, com 12 anos, ontem eu enfatizava isso para o jovem, com 12 anos de idade, Jesus é esquecido numa festa. Ele vai para uma festa e tal, os pais estão caminham 3 dias, aí eles acham que eles estão brincando com as crianças, quando sente falta, percebe que Jesus não estava ali, eles têm que voltar desesperados. Quando eles voltam, Jesus está onde? Está brincando? Jesus está ali aprontando, fazendo arte? Não, Jesus está ensinando na casa do Pai. Ensinando o que? O reino. Porque, irmão, Jesus era uma pessoa que pregava o reino, Jesus é uma pessoa que apresentou o Pai ao mundo, o amor do Pai ao mundo. O mundo só conhecia a lei do Pai e não conhecia o amor dele, né? Então, por isso se criaram muito judaísmo ali, muitas coisas, muitos equívocos, mas Jesus ele mesmo fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir ela, mas colocar um amor o acréscimo que ele deu na lei foi o amor dele pelas pessoas, ele mostrando que o ser humano, Deus ele preza pelo ser humano, acima de qualquer pensamento humano. Então o que eu entendo ali? Jesus está ali, ele poderia, porque a Bíblia fala do dia que ele foi ao templo para se apresentar, depois fala novamente dele já um adolescente, para o judeu já tomando uma posição de adulto, né? Então, e ali o que acontece? Só que Jesus, irmãos, lá na época dele tinha os mesmos atrativos da época que tem hoje. Tinha as músicas seculares,
tinha brincadeiras de criança, tinha... Não que eu estou dizendo que uma criança não pode brincar, me entenda, mas preste atenção, ele tinha uma missão a ser cumprida. Então ele poderia, como é que eu disse para os jovens? Ele poderia se maravilhar com tudo aquilo humanamente falando. Brincar é bom, comer churrasco é bom, festa é bom, né? Música da época é bom e tal, só que ele preferiu, para pregar o reino, abrir mão dessas coisas. Aí a mãe dele fala com ele: Jesus, por que você faz isso com a gente? Eu estou trazendo uma linguagem LMT, uma conjectura minha e tal. Aí ele vira e fala para os pais dele terreno: não sabia vós que eu estaria cuidando das coisas do meu pai? E diz que Maria guardou isso no coração, ficou em silêncio. Jesus, ele não tinha tempo para cuidar das coisas da carne dele, das vontades, das paixões dele, do que os ouvidos dele atinavam para ele ouvir, do que os olhos dele chamavam. Você vai ver isso que quando ele é questionado sobre comida e bebida, ele fala: minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Então, dentro da vertente reino, será que a vontade minha tem sido cumprir a missão que foi me dada? Ou eu estou desviando um pouco do caminho? Ou eu estou saindo um pouco fora do caminho da visão de reino? Porque se eu tenho uma visão de reino e eu tenho que me apressar em pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, irmão, eu não posso me embaraçar com as coisas desse mundo. Isso é bíblico. Eu não posso me embaraçar com as coisas desse mundo. O que esse mundo tem de bom para me dar? O que esse mundo tem de bom? Aí, quando o pastor vem e fala que, irmãos, olha, a igreja somos nós. Hoje o povo de Deus, ele quer morar no céu, ele quer falar de reino, mas ele está com a cabeça ainda secular, a cabeça ainda na terra. E Jesus era um cara da terra, ele veio do céu para a terra, mas tinha uma vida de reino, tinha uma vida de céu. Por isso que ele não se embaraçava com as coisas desse mundo. Pai do Senhor, tia Cláudia. Segunda-feira eu perguntava ao Marquinhos sobre a senhora. Tá tudo bem, graças a Deus, né? Sua colega melhorou? Me fugiu o nome dela agora. A Marisa, graças a Deus, está bem, né? A paz do Senhor, missionária Aparecida, Deus abençoe. Então, irmãos, voltando ao raciocínio, eu falava sobre isso com eles. Irmãos, aquele que milita a obra do Senhor não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Aí eu falava com ele: pensa num jovem que gostava de música. Eu ouvia, e na minha época era boas músicas. Tem gente aí que é da minha idade, sabe disso. Eram grandes pensadores: Cazuza, Legião Urbana, Renato Russo, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, né? E outros tantos, Tom Jobim, e outros tantos cantores que não denegriam a imagem da mulher, não denegriam a imagem do homem, botando as mulheres como cachorro e os homens como cachorrão. Era música que nós ouvimos. Sérgio Reis e outros tantos. Não quero fazer menção, porque eu não faço apologia a ninguém ouvir esse tipo de música. Eu faço abstinência disso, porque eu não posso me embaraçar com as coisas dessa vida. Se eu chegar na sua casa e você estiver ouvindo, eu não vou te repreender, não vou te falar nada. Se eu entrar dentro de um carro, nós temos aqui o 99 e outros Uber e tal. Se o motorista está lá, é um direito meu falar assim: olha, desliga para mim o som. Mas se eu chegar lá, tá lá, eu respeito a pessoa, respeito a vontade da pessoa. Se ela me chamar para uma conversa, aí eu explico a ela qual o motivo que eu não me coloco isso diante dos meus ouvidos. Você vai ver, olha, a gente hoje chama, a gente chamava de sertanejo outra hora, hoje chama de sofrência.
Se eu coloco uma música melancólica que me faz lembrar de época ruim da minha vida, aí eu não estou cumprindo a palavra, eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu tenho que me esquecer disso. E olha, irmão, que eu não sou um pastor habitolado, eu não sou um pastor mente fechada. Agora, para certos tipos de coisa, eu sou. Ontem eu falava sobre isso, entre o que um pregador prega e o que a Bíblia me diz, eu fico com a Bíblia. Se ele está falando alguma coisa que está fora da Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. Entre um livro que eu leio e a palavra de Deus me mostra, o problema hoje é que nós não estamos, os grandes pensadores não estão pensando por si. Paulo diz, prestar o seu culto racional. Nós estamos pensando com a cabeça das pessoas da mídia. E isso aí é frustrante. Nós falamos de um determinado segmento religioso que não pede os seus membros nem para levar a Bíblia, coloca uma viseira, dá um papel e ele só lê o que está no papel, mas nós estamos, irmão, indo para o mesmo caminho. Nós não estamos conseguindo ler a Bíblia e pedir a inspiração do Espírito Santo para nos ensinar o que ele quer falar verdadeiramente para nós. Não, a gente está indo porque hoje os acessos sociais é muito grande, livros tem aos montes, vários pensadores, e vão pegando aquilo ali e vão achando que aquilo ali é bom para a gente e vão ministrando isso sem receber uma revelação de Deus. Hoje eu mexo com Gessel na igreja Jardim Atalaia, não é porque o ministério wesleyano mexe com Gessel. Eu sempre falo isso com o meu líder, eu mexo com Gessel hoje no Jardim Atalaia, porque essa foi uma reconfirmação de uma revelação que Deus trouxe ao ministério, ao meu coração. Porque se eu fizer aquilo que todo mundo está fazendo, é só mais um projeto, e não pode, o Gessel não pode ser o projeto, o Gessel tem que ser algo inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que muitas igrejas implantou e já faliu, não dá certo. Porque não buscaram uma revelação de Deus dentro do trabalho. Então nós temos buscado uma revelação de Deus aqui para o Atalaia acerca do Gessel. Se Deus falar, ó, aqui não vai dar certo isso, com todo carinho a minha liderança, eu ia conversar e colocar os porquês. Então a gente precisa, irmão, continuar sendo inspirado pelo Espírito Santo. E aí, a linha que me choca dentro da visão de reino, dentro do que eu prego sobre reino, sobre caráter, é que as pessoas estão fugindo um padrão que eles estão colocando acima de tudo tá o amor, mas para mim amar um ser humano tem algumas regras, tem alguns padrões que a Bíblia me mostra. Porque o amor é uma mão de via dupla. E aí Jesus diz e fala o seguinte, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus foi uma pessoa que cumpriu regras. Primeira regra do céu, depois da palavra do Senhor. Tanto que ele respeitou a lei mosaica. Ele andou ali, porque se ele não andasse, ele daria motivo para eles. Eles não tiveram motivo e fizeram o que fizeram. Se ele desse motivo, ele estava perdido. Então Jesus andou sim, baseado na palavra, baseado na lei da época, na Bíblia da época. Então a gente não pode, irmão, fugir disso. E aí o que me empasma é que quando eu prego um evangelho, quem me conhece sabe, eu tenho pregado sobre reino, pregado sobre caráter. Se você pegar as lives desde quando a gente começou, você vai ver isso. Eu trato muito com isso, porque não adianta eu pular, profetizar, falar línguas estranhas, ter visão e os meus vizinhos falar mal de mim, não ver a imagem de Cristo refletida em mim, porque espelho desfocado, inclusive atrás de mim, atrás da câmera aqui, é um espelho que eu estou olhando para ele, está refletindo a minha imagem. Então se ele está ali embaçado e não está refletindo a minha imagem, ela está obscura, o que eu tenho que fazer? Jogar fora, comprar outro. Assim somos nós, só que Deus não nos joga fora. Mas Ele quer que nós não estejamos desfocados, Ele quer a gente focado nele e as pessoas olhem e vejam a imagem dele em nós.
Por isso eles falam, você tem um brilho diferente. Você é servo do Senhor porque eu vejo um brilho diferente, eu vejo uma atitude diferente em vocês. Então a gente precisa entender, querido, que a palavra de Deus, aí se você prega alguma coisa, né, fora, você é habitolado como religioso. E será? Será que não tem coisas que a gente precisa ser confrontado ainda pela palavra? Então a gente precisa, irmão, pregar sobre reino, falar sobre caráter, mas nós precisamos entender que o nosso padrão não é o pastor Leonardo Malaquias, não é o Leonardo não sei das quantas lá, que eu não sei o sobrenome dele, não é pastor Marco Feliciano, não é o pastor fulano de tal. Amo todos eles, irmão. Não é uma pessoa que eu gosto de ouvir, pastor Luiz Hermínio, aprendi, que eu não gostava. Tá certo? Esses homens, eles estão trazendo a igreja dele dentro de uma revelação que Deus dá para ele. Não adianta eu vestir a roupagem dele e achar que vai dar certo, se Deus não trouxer essa revelação no meu coração. Então respeito, sei que são homens de Deus, mas o meu padrão de vida espiritual, irmãos, pelo amor de Deus, me entenda, não estou aqui denegrindo imagem de pastor nenhum. O meu padrão de pastor é Cristo. O padrão da noiva tem que ser Cristo. Cristo continua sendo noivo ainda. Então eu falava um pouco sobre isso aí, tá? Ontem. Se você tiver em posse aí, perto, abre sua Bíblia no Salmo 46. Nós não estamos ministrando nada, eu só estou tendo uma conversa com você, assim que nós ministramos no jovem, falaram com isso aí, com os jovens, tá bom? Amém. Amém, tia Cláudia. Perguntei ela aqui acerca do... Ela estava com uma amiga no hospital, das últimas vezes que a gente conversou, e a sua nora estava se recuperando do Covid-19. Aí ela colocou aqui, graças a Jesus, sim, pastor. E também as orações do Senhor, que Jesus continue te abençoando. Eu vejo Jesus na sua vida. Amém, tia Cláudia. Eu também vejo Jesus na vida da senhora, do Tineto, tá? Então, irmão, Salmo 46 vai dizer assim, ó. A fé perfeita em Deus. Olha o tema. A fé perfeita em Deus. Cântico sobre Alamote para o cantor Mor entre os filhos de Corá. Interessante isso aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, e quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos?
Glória a Deus. Que salmo poderoso esse, né? Nós louvamos a Deus, a fé perfeita em Deus. O salmista está dizendo, olha, Ele é o nosso refúgio, irmãos. Tá? Vem bater dentro daquilo que a gente estava razoando até agora. Ele é o nosso refúgio. É nele que eu tenho que me refugiar. É nele que eu tenho que descansar. É nele que eu tenho que acreditar. É nele que eu tenho que estar seguro. Aí o salmista vai dizendo, socorro bem presente na hora da angústia. O problema é que quando nós estamos angustiados, e eu falava isso com o diácono agora pela manhã, que parece que tem pessoas, irmão, que a vida dele só está bem se ele estiver namorando. A vida dele só está bem se ele estiver empregado. A vida dele só está bem se ele estiver se relacionando e às vezes procura relacionamentos até que não condiz com a palavra do Senhor. E a minha filosofia sempre foi essa para a juventude, para mulheres solteiras, homens solteiros. Irmão, quer casar bem? Quer arrumar uma pessoa de Deus para a sua vida? Namore primeiro com Jesus, noive primeiro com Jesus e case com Jesus. Porque quando você fazer essas três coisas, Ele vai trazer aquilo que é dele para a sua vida. Relacionamento, irmãos. Então, está angustiado? Recorra a Cristo. Quantas vezes você recorreu a pessoas e as pessoas te decepcionou? Quantas vezes você confidenciou algo com pessoas e as pessoas te traíram? Então, o seu refúgio tem que ser o Senhor. Não que você não possa procurar alguém para conversar, mas até para isso, se você está no Senhor, Deus vai trazer a pessoa certa, que ela não vai te decepcionar. Você vai poder contar sua vida todinha para ela, ela não vai te julgar, ela vai te ajudar, porque você primeiro se refugiou no Senhor. E aí Ele prepara uma pessoa dele, um anjo dele, para poder te aconselhar, para poder estar te abençoando, para poder estar te guardando. Então a gente precisa entender, irmãos, que primeiro nós temos que nos refugiar no Senhor. E Ele traz, e quando Ele traz com excelência. Ele traz com graça. Ele traz com perseverança. Aí ele segue, ó, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário e morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ou seja, a terra está em caos. Os reinos estão bravos, a situação está difícil. Mas se você procurou socorro no Senhor, fez dele o seu refúgio, a hora que ele abrir os lábios, querido, tudo vai se derreter diante do poder que há sobre a vida dele.
E aí ele segue dizendo, irmão, esse salmo não tem nem que muito falar, ele já está bem claro o que Deus quer dizer através desse canto para a nossa vida. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Parece com o que nós estamos vivendo, né, irmãos? O que nós estamos contemplando. A mídia enganosa, você entra nas redes sociais, tem muito fake. Eu estava vendo antes de entrar aqui que num lugar aí, não sei se é no Mato Grosso, na Amazônia, que policiais desenterraram, acho que cerca de 20 caixões. Quando desenterraram, para surpresa, tinha pedra lá dentro, tinha terra lá dentro, pessoas não tinham. Então você não sabe se isso é fake news, você não sabe se isso é verdade. O mundo está em desolação. Olha o que diz aqui, ó, vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Isso tudo é o Senhor que tem feito. E olha que isso é só um princípio, hein? Aí ele segue dizendo aqui, ó, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Daqui a pouquinho isso tudo vai passar. Se Jesus não voltar, isso tudo vai passar. Nós vamos voltar à nossa normalidade. Nós não vamos ficar nisso para sempre. O que me choca disso tudo que está acontecendo é que as pessoas estão ficando acomodadas com tudo que está acontecendo. A igreja está ficando acomodada. Temos que nos cuidar? Temos, irmão. Temos que tomar precaução? Temos, mas não podemos ficar com medo, desesperado. É agora que é a hora da igreja mostrar a fé. Eu tenho fé para ir no centro da cidade, eu tenho fé para ir na mercearia, eu tenho fé para ir no supermercado, eu tenho fé para ir no banco receber. E não tenho fé, irmão, de estar ali comungando com os irmãos, com a igreja aberta, cultuando ao Senhor. É uma coisa que a gente não está entendendo. Parece que o povo está agradando de ficar em casa. Não estou dizendo para ninguém que vai sair desnecessariamente. Isso não, fica em casa. Está gripado, fica em casa. Agora o povo está tão acomodado, irmãos, que a gente faz um meio para levar a palavra até a casa dele, ele não tem condição, ele não tira tempo que é do Senhor. Eu falava sobre isso domingo. Sexta-feira tem culto oficial da igreja, então eu estaria na igreja de 7h30 às 9 horas. Aí eu não estou podendo ir porque eu sou do grupo de risco, eu não estou podendo ir porque eu estou gripado, eu não estou podendo ir porque eu tenho criança, mas esse horário é o horário de eu estar ligado. Se a minha igreja traz o recurso da igreja, está dentro da minha casa, então eu vou estar ligado. Esse momento é momento de eu estar comungando com meus irmãos da igreja. É momento de eu estar comungando com a minha igreja. E aí a gente não entende a cabeça das pessoas que pregam reino, que fala de reino, que quer viver reino, mas que na verdade que reino é esse que eu estou vivendo? É momento de eu estar interagindo. Olha, enquanto eu estou aqui ministrando, tem várias pessoas interagindo, uma está cumprimentando a outra, outra está respondendo. Então, assim, eu procuro entender isso aí, porque está sendo difícil. Eu estou vendo pessoas, irmãos, que andam o dia todo, irmãos, mas quando se diz
estar na casa do Senhor é uma dificuldade. Parece que isso aí vem no tempo oportuno da pessoa ficar dentro da casinha dela como se ela estivesse de férias de Deus. O mundo está em caos, mas o salmista orienta a gente refugiar em Deus, a gente está em Deus. Agora mesmo pela manhã, às vezes a gente cobra algumas coisas que a gente precisa ser cobrado, nisso que estamos cobrando. A gente quer cobrar de pessoas uma postura, no entanto, eu tenho uma postura totalmente diferente, me sinto no direito de cobrar alguém. Então a gente precisa, irmãos, eu tenho que fazer as minhas cobranças em mim. Será que aquilo que eu estou cobrando das pessoas na rede social, nos grupos, será que eu tenho autonomia para fazer isso? Será que as pessoas que às vezes não interagem, não está no presencial cumprindo o papel dela? É desagradável, irmãos? Nós mexemos com um grupo de zap da igreja, você coloca umas coisas lá, muitas pessoas não respondem. E o interessante é que muitas pessoas que não respondem, é as que se sentem no direito quando coloca cobra. Mas, no entanto, pratica o que cobra. Então é uma situação muito delicada. Então, voltando para o texto aqui, ele fez cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí ele termina dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. De novo ele mostra que o nosso refúgio tem que ser no Senhor. Amém? Irmão, a gente falou sério aqui, não estou bravo com nada não, tá? Ao contrário, estou muito tranquilo, eu me sinto alarmado. Eu me sinto preocupado com algumas coisas que eu tenho visto. Eu me sinto escandalizado com algumas coisas que eu tenho visto e ouvido. De pessoas formadoras de opinião, de pessoas que é batizado, comungante da ceia, que tem se embaraçado com as coisas dessa vida. Que a Bíblia manda a gente fugir. Então, eu sou um pastor com a mente tranquila, mas tem princípios que são base da palavra do Senhor na minha vida que eu não abro mão deles. Como eu vejo que Jesus não abria mão de princípios. Um deles é quando ele é escolhido na sinagoga para ler o livro do profeta Isaías, porque o costume era esse. Alguém era escolhido. Então você vai ver que Jesus, ele respeitou o templo, ele respeitou a sinagoga, mas ele ensinou. Ele não deixou de falar as coisas que estavam erradas, mas em amor. Então a gente precisa rever algumas coisas. Amém? Chegou aqui a nossa irmã Suzane Torres. Ontem eu falaram com ela que eu não estava lembrando, né? Mas lembrei sim, guerreiro. Irmã Suzana, a esposa do presbítero, ali do Vale do Sol, quando nós tivemos a nossa igreja ali, uma guerreira do Senhor. Tá bom, irmã? Deus abençoe, dá um abraço no guerreiro aí, tá? Quando puder, vem fazer uma visita para nós aqui na Atalaia, Rua 31, número 77.
tá? Vocês são pessoas que moram no coração da gente, tá bom? Espero que esteja tudo bem aí. Irmãos, então, nessa manhã, o Salmo 46, ele vai falar, como a diaconisa Luda colocou ali, né? Esse salmo é muito bonito, e verdadeiramente. Então é um salmo para a gente meditar nele, ler, reler, poderar algumas coisas na nossa vida, ver em quem a gente está confiando, né? A irmã Simone Araújo está aí conosco também. Deus te abençoe, filho. Espero que esteja tudo bem com a sua mãezinha, com a sua saúde também, tá? Com a sua família aí. Então, assim, irmãos, medite nesse salmo, leia, releia. De repente você está sendo muito decepcionado com pessoas, com situações, porque você está se refugiando em lugares errados. Você tem feito de coisas o seu refúgio, de vez do Senhor, tá? Que Deus venha abençoar o seu dia. Você já pegou seu cafezinho aí, seu suco, seu chá? Tô precisando voltar lá na casa da Luda. Eu acho que ela não quer deixar eu voltar lá não, que da última vez que eu tive lá eu dei prejuízo para ela. Além de prejuízo de tomar o café dela, ainda quebrei o copo dela ainda. Tem que pagar ela o copo, levar um copo novo para ela.